Como vão todos que nos acompanham no canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo? Espero que bem. Vamos nos próximos estudos fazer uma coletânea das parábolas, que são histórias que Jesus contou, sempre com um fundo moral e para a nossa reflexão, para a nossa melhoria. Hoje começaremos com a palavra do bom semeador. Mas como sempre, primeiro vamos pedir aos bons espíritos que melhore a nossa compreensão para aprendermos os significados e poder utilizá-los na nossa vida diária. Mas como sempre, faremos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Essa parábola está descrita em 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Vamos citar o texto que está em Mateus. Ela está no capítulo 13, dos versículos de 1 a 24. E começa dizendo: No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira-mar. E reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e sentou-se. E todo o povo estava de pé na praia. Falou-lhes por parábolas, dizendo-lhes: Eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque também não tinha raízes com grande profundidade, e secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, um a 100, outra a 60, outra a 30 por um. Quem tem ouvidos, que ouça. E chegando-se a ele os discípulos, perguntaram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Respondeu-lhe Jesus: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Pois ao que tem, dar-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será retirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem e nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis. E vendo, de maneira alguma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos
desejam ver o que vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo antes de pouca duração. E sobrevindo a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este ouve a palavra, entende, dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30. A linguagem das parábolas é sempre simbólica, por isso temos que refletir sobre o que ela consegue apreender os significados. Com esta parábola, Jesus explica como funciona o reino dos céus. O semeador foi Jesus, mas também somos todos nós quando falamos, agimos, gerando sentimentos, reações, dando exemplos que podem ser bons ou não. Por isso, somos responsáveis pelo que pensamos e criamos em nosso entorno. No livro O Intérprete de Deus, Jesus, o Evangelho do Amor, de Adenauer Novaes, diz: a vida oferece diferentes campos para serem semeados. A família, o trabalho, a dimensão amorosa, os bens materiais, o lazer, o culto religioso, os amigos, o corpo físico, a sociabilidade e etc. Todos eles oportunizando diferentes atuações e escolhas que enriquecem as múltiplas existências do espírito, criando infinitas possibilidades de realização. Semear é fomentar em si e nos outros uma base criativa de ideias e imagens que se tornam o pano de fundo das construções de que dispõe o ser humano para sentir a própria vida. Suas escolhas são múltiplas e cada vez mais ricas em aprendizado por conta da descoberta de que é o próprio espírito quem maneja a sua semeadura. O bom semeador descobre a cada experiência o quanto ele pode realizar quando sintonizado com Deus em si mesmo. Semear é favorecer a vida em todas as expressões, fertilizando ideias e construindo possibilidades de melhor desenvolvimento da personalidade. Semear estimula a mente a desenvolver habilidades e competências, além de capacitar o espírito para a aquisição de novas faculdades intelectivas. Semear esperança, estimular que as pessoas vivam, promover a paz e a prosperidade, desenvolvendo a resiliência. O semeador é alguém que possui as sementes do que deseja ver florescer, razão pela qual
não deverá guardá-las sob a pena de que elas apodreçam, promovendo a aridez. Deverá lançá-las para que vinguem, deem frutos e gerem novas sementes, construindo a sementeira em que ele mesmo viverá e dela se alimentará. Seus frutos alimentarão novos semeadores, cuja multiplicidade transformará a terra em imensa sementeira para a alegria e felicidade de todos e para a glória do Criador. Do livro Renovando Atitudes, Hamed fala que na vida não existe antecipação nem adiamento, somente o tempo propício para cada um. A humanidade, em geral, recebe as sementes do crescimento espiritual a todo instante. Constantemente, a organização divina emite ideias de progresso e desenvolvimento, devendo cada indivíduo absorver a sementeira de acordo com suas possibilidades e habilidades existenciais. A natureza nos presenteia com uma diversidade incontável de flores que nos encantam e nos fascinam. Certamente, não as depreciamos apenas por achar que vários botões já deveriam ter desabrochado dentro de um prazo determinado por nós, mas nem as repreenderíamos por suas tonalidades não serem iguais conforme nossa maneira de ver. Nem poderíamos sequer compará-las com outras flores de diferentes jardins, por estarem ou não mais viçosas. Deixemos que elas possam germinar, crescer, florir, segundo sua natureza e seu próprio ritmo espontâneo. Isso será sempre mais óbvio. Parece racional que ofereçamos a quem amamos o mesmo consentimento, porque cada ser tem o seu próprio marco individual nas estradas da vida. E não nos é permitido violentar sua maneira de entender, comparando com os outros ou forçando com a nossa impaciência para que cresçam e evoluam, como nós achamos que deveria ser. Cada um de nós possui diferenças exteriores, tanto no aspecto físico como na forma de se vestir, sorrir, falar, olhar, de se expressar. Porque então haveríamos de florescer a toque de caixa. Nossa ansiedade não faz com que as roseiras floresçam mais céleres. Respeitemos, pois, as possibilidades de cada indivíduo. Jesus, por compreender a imensa multiformidade evolucional dos homens, exemplificou nessa parábola a dissemelhança entre as criaturas, comparando-as aos diversos terrenos nos quais as sementes da vida foram plantadas. As que caíram ao longo do caminho e os pássaros as comeram, representam as pessoas de mentalidade bloqueada, restringida, que recusam todas as possibilidades de conhecimento que as conteste, ou mesmo qualquer forma que venha modificar sua vida ou interferir em seus horizontes existenciais. São seres de compreensão e aceitação diminuta, quase nula. São comparáveis aos atalhos endurecidos e macerados pela ação do tempo. Adenauer Novaes nos diz que ninguém é esquecido na obra de Deus. Todos recebem o que necessitam para evoluir. Mesmo aqueles que malbaratam a vida, até os que a desrespeitam, também receberão um dia a luz que atingirá sua consciência para despertarem espiritualmente.
Espíritos são pessoas como tais. Vivem processos que necessitam de tempo para seu desenvolvimento e conclusão. Por mais difíceis e complexos que pareçam, terão suas conclusões sempre em favor de todas as partes envolvidas nos dramas em que se situam. Outra parte das sementes caíram nos lugares perigosos, onde não havia muita terra, mas logo brotaram. Ao surgir o sol, queimaram-se, porque a terra era escassa e suas raízes não eram suficientemente profundas. Foram ressecadas porque não suportaram o calor da prova. E por serem qualificadas como pessoas de convicção flutuantes, torraram rapidamente seus projetos e intenções. Nossas bases psicológicas foram escolhidas nas experiências do ontem. São raízes do passado que nos dão manutenção do presente para ir adiante nos processos de iluminação interior. Quando os caules não são suficientemente profundos e vestudos, há bloqueios, tanto em nossa consciência intelectual como na emocional. O mecanismo opera de forma a assimilar somente o que pode digerir daquela informação ou ensinamento recebido. Assim, a disponibilidade de receber a realidade das coisas funciona nas bases do potencial e da viabilidade evolutiva. E, portanto, impor às pessoas serem sensíveis ou que progridam, além de desrespeito à individualidade, é fator perigoso e destrutivo para exterminar qualquer tipo de relacionamento. Os espinheiros, que ao crescer abafam as sementes, representam as ideias sociais que impermeabilizam as mentalidades dos seres humanos, pois no tempo do Mestre, as leis do Torá asfixiavam e regulamentavam não somente a vida privada, mas também a pública. Os indivíduos que não pensam por si mesmos acabam caindo nos domínios das normas e regras, sem poderem erguer em demasia sua mente, restrita pelas ideias vigentes, visto que seu grau de raciocínio não pode ultrapassar os níveis permitidos pela comunidade. Jesus de Nazaré combateu sistematicamente os espinhos da opressão, na pessoa daqueles que observam com vigor rituais e determinações das leis em detrimento da pureza interior. Dessa forma, ele desqualificou todo o espírito de casta e das criaturas de sua época. Não obstante, outra parte das sementes caiu em boa terra e deu frutos abundantes. E o que é um solo fértil? Nossos patrimônios de entendimento, de compreensão e discernimento não ocorrem por coincidência, porquanto nenhum aprendizado nos envolverá profundamente se não estivermos dotados de competência e habilidades propiciadoras. A boa observação ou abertura da consciência acontece somente no minuto em que não nos prendemos à forma. Aprofundemo-nos no conteúdo real, quer dizer, quem não quebra nós, só lhe vê a casca. Mas para quebrar a nós é preciso senso,
e noção, base e atributos que requerem tempo para se desenvolverem convenientemente. A consciência da criatura, para que seja receptiva, precisa estar munida de desprendimento natural e amadurecimento psicológico. Reforçando a ideia, examinaremos o texto do apóstolo Marcos, onde encontramos: porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio da espiga. O mestre aceitava plenamente a diversidade humana. Ele se opunha a todo e qualquer nivelamento psicológico. Portanto, lançou a parábola do semeador, a fim de que entendêssemos que o melhor apoio que prestaríamos aos nossos companheiros de jornada seria simplesmente esperar em silêncio e com paciência. Portanto, compreendamos que a nós somente compete semear, sem esquecer, porém, que o crescimento e a fartura da colheita não depende da chuva ou melhor, que o crescimento e a fartura da colheita depende da chuva de determinação humana e do solo generoso da psique do ser onde houver a semeadura. Lembremos que o solo por si só não será fértil se não houver um preparo e o tratamento adequado. Arando com conhecimento, retirando as ervas daninhas, como os excessos das coisas do mundo, e adubando com bons sentimentos, cujo principal é o amor. Adenauer nos mostra que o nosso principal campo é o da consciência, em que a fertilidade deve ser sempre alta. Quanto mais consciente o espírito, descobre que ele é o agricultor, o campo, o adubo, a semente e a árvore que dali surge as bênçãos de Deus. Com o seu amadurecimento, graças às experiências vividas, também descobre que cada vez mais tem um campo maior a fertilizar que supera o seu próprio. Tal campo mais amplo inclui outras pessoas a quem compete contribuir na fertilidade, compartilhando sua sabedoria. Vamos vibrar para que o nosso planeta se torne um planeta mais pacífico e paciente, com a diversidade de evolução dos seres humanos, para que nele reine a empatia, a compreensão, a tolerância, a solidariedade e a fraternidade. Vamos vibrar para o nosso país, para o nosso estado, para o nosso bairro, para a nossa rua, para o nosso lar. Vamos vibrar para os hospitais, presídios, abrigos e onde houver um sofrimento extremo. Vamos vibrar pela nossa comunidade, pelos nossos amigos, parentes e por aqueles que nos querem algum mal. Vamos pedir licença para deixar uma vibração para nós mesmos e deixar uma vibração para onde ela se faça mais necessária. Vamos agradecer a Jesus pelos seus ensinamentos de luz e ao Pai Maior, que tudo fornece para alcançarmos a felicidade. Obrigada a você. Se gostou, dê o seu like, faça um comentário, clique no sininho
pois toda vez que houver nova postagem, você receberá uma mensagem. Desejo a todos muita paz.